Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver me vendo. Olha aí, gente, vamos falar hoje sobre capacidade térmica e calor específico. Continuando nossos conteúdos aqui, né, de física. Capacidade térmica de um corpo. A capacidade térmica de um corpo é a grandeza que expressa a quantidade de calor que determinado corpo necessita para sofrer uma unidade de variação de temperatura. Para calcularmos a capacidade térmica de um corpo, utilizamos a seguinte expressão. Capacidade térmica é igual ao calor dividido pela variação de temperatura. Calor recebido pelo corpo dividido pela variação de temperatura. Se um corpo possui baixa capacidade térmica, ele aquece ou esfria mais rapidamente em comparação com outro de maior capacidade térmica. Vamos pensar. Por que a areia em dia de sol aquece mais rápido em comparação com a água do mar? Rapaz, uma praia aí, né? Cairia bem. A areia possui menor capacidade térmica do que a água do mar. É só por isso. E à noite, o que acontece? O corpo que mais aquece mais rápido, esfria mais rápido. A areia está fria, enquanto que a água está quentinha. Um bloco metálico, vamos aí para a atividade. Um bloco metálico recebe 2.000 calorias. A temperatura aumenta de 20 graus Celsius para 420 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do bloco. Vamos ver aí a resolução. Nós sabemos que a capacidade térmica é a quantidade de calor recebida pelo corpo dividido pela variação da temperatura. Então, se eu tenho que a quantidade de calor recebida é 2.000 calorias e a temperatura variou de 20 graus Celsius até 420, a variação faço assim, 420 menos 20, que dá 400. Então, ficou a capacidade térmica vai ser 2.000 calorias divididos por 400 graus Celsius. Temos assim, então, capacidade térmica vai ser igual a 5 calorias por grau Celsius. Isso significa que o corpo deve receber 5 calorias para que sua temperatura aumente em 1 grau, certo? Vamos falar agora sobre calor específico. Ele é chamado de calor específico sensível de uma substância. O que é isso? É a quantidade de calor que uma unidade de massa de uma substância necessita para sofrer uma unidade de variação de temperatura. Olha aí, para aumentar em 1 grau de temperatura. Calculamos o calor específico sensível de uma substância fazendo essa fórmula aqui. Se eu tenho o calor específico, vai ser a quantidade de calor recebido dividido pela massa, que está multiplicado aqui pela variação da temperatura. Então, vai ser calor específico, repetindo, vai ser a quantidade de calor recebido dividido pela multiplicação da massa pela variação da temperatura. Vamos ver aí a questãozinha sobre calor específico, né? Lembrando que calor específico é uma característica do material que constitui o corpo, né? Cada corpo tem o seu calor específico diferente, né? Então, o calor específico é igual a capacidade térmica dividido pela massa, certo? A unidade vai ser, no sistema internacional, a unidade é Joule por quilograma por Kelvin. Mas tem uma unidade mais usual que a gente usa mais frequentemente, caloria por grau Celsius. Veja alguns exemplos. A água tem o seu calor específico em 1 caloria por grau Celsius. O latão tem o seu calor específico em 0,092 calorias por grau Celsius. A prata tem o seu calor específico em 0,056 calorias por grau Celsius. Fique lembrado, fique ligado, a capacidade térmica depende da massa e da substância. E o calor específico depende apenas da substância.
Então, terminamos aí as nossas informações de hoje. Faça as suas atividades, releia os conteúdos. Não esqueça de se preparar, né? Nosso forte abraço e até a próxima aula.